Esta é a WBCQ, o rádio trazendo ao mundo a última chance, direto de Monticello, Maine, Estados Unidos. Crimes violentos, agitação política, instabilidade financeira, tudo aponta para uma crise iminente, uma crise como nenhuma outra. Sintonize a rádio World Last Chance para saber como você pode se preparar espiritualmente para o que está por vir. Rádio WLC, preparando um povo para o retorno iminente do Salvador. Saudações a todos os nossos ouvintes e sejam muito bem-vindos à Rádio WLC. Eu sou o apresentador Cris Deluca. E eu sou o Will Santos. Estamos felizes que você separou um tempo para estar conosco hoje. No último programa, o Will apresentou para nós a evidência de que a doutrina da Trindade não é bíblica e que vem do paganismo antigo. É isso mesmo, Chris. A diferença em um Pai, Filho e Espírito Santo, em uma relação única ou uma divindade triuna, é o alicerce do cristianismo moderno. E, no entanto, os primeiros cristãos não acreditavam nisso. Até mesmo a nova enciclopédia católica afirma: não se deve falar do trinitarianismo no Novo Testamento sem uma qualificação adequada. Quando se fala de um trinitarianismo não qualificado, o qual mudou-se do período de origens cristãs para, digamos, a última parte do século IV. Foi somente então, na última parte do século IV, que o que poderia ser chamado definitivamente de dogma trinitário, de um Deus composto por 3 pessoas, foi totalmente aceito e começou a fazer parte tanto na vida como no pensamento dos cristãos. Mesmo os católicos admitem que não era uma doutrina aceita no cristianismo até 400 anos após Cristo ter vivido nesta terra. As Escrituras certamente não ensinam sobre uma divindade triuna. A versão King James da Bíblia diz em Deuteronômio 6, verso 4: Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus, é o único Senhor. A ideia de que adoramos algum tipo de um em todos e todos em um é um conceito de um Deus puramente pagão. Então, você está dizendo que não há um ser como o Espírito Santo, é isso? Não estou dizendo isso. Claro que não, pois as Escrituras falam de um Espírito Santo. Na verdade, sim, é disso que eu quero falar hoje. Eu quero ouvir o que você tem a dizer, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu só quero dar uma dica rápida aos nossos ouvintes. Se essa for a sua primeira vez que você está sintonizando nossa rádio, você notará que preferimos usar os nomes originais e pessoais do Pai e do Filho. Estudos cuidadosos revelam que o nome pessoal do Pai é Yahuwah, ou Iá, e o nome do Filho não é Jesus, mas Yahushua. É importante conhecer seus nomes porque as Escrituras repetidamente nos estimulam a clamar pelos seus nomes, e não podemos fazer isso se não soubermos quais são esses nomes. É isso aí. E tem mais. Uma das recompensas prometidas é que os vencedores terão os nomes do Pai e Filho escritos neles. Em Apocalipse diz: ao vencedor faloei coluna no santuário do meu Deus, ou Eloá, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Eloá, o nome da cidade do meu Eloá, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Eloá, e o meu novo nome. Então, o nome de ambos, o Pai e o Filho, estarão escritos nos salvos? Sim, é uma honra tremenda, porque o que o texto está dizendo, em outras palavras, é que seremos adotados na família real. Não devemos ser mais rebeldes nascidos da fornicação, se não quisermos, é claro, mas seremos amados e aceitos como membros da família real do céu. Devemos receber como prêmio o nome deles. Isso é emocionante. Ok, agora Will, tenho uma pergunta para você. No programa anterior, você já mostrou que a doutrina da Trindade veio do paganismo, certo? Certo, não existe nenhuma coisa mística como terceira pessoa da divindade. Ok, mas como não existe? As Escrituras falam de um Espírito Santo? De fato, há referências ao Espírito de Iá, ao Espírito Santo ou ao Santo Espírito, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento. Então, como explica isso? Porque, e aqui eu serei honesto, o fato de que as Escrituras falam de um Espírito Santo é uma das razões pelas quais não levei muito a sério os não trinitarianos por um longo tempo. E como você pode dizer que não há trindade se a Bíblia fala de um Espírito Santo? Essa é uma boa pergunta, Chris, e fico feliz que você tenha perguntado. A resposta fica clara quando você entende o que precisamente o Espírito Santo é.
Há duas palavras usadas nas Escrituras para se referir ao Espírito Santo. A primeira é em hebraico chamada ruach. Esse termo é usado em todo o Antigo Testamento. A segunda referência é grega, chamada pneuma. Os dois termos significam a mesma coisa. Agora, esta é a mesma palavra usada para espírito como é mencionado em Levíticos, onde diz: o homem ou mulher que sejam necromantes ou sejam feiticeiros serão mortos? Não, a palavra traduzida espírito vem de um vocábulo completamente diferente e significa necromante, ou que fala com os mortos. Ok, entendi. Essa palavra nunca é usada para se referir ao Espírito Santo ou ao Espírito de Yah. O primeiro uso de ruach para se referir ao Espírito Santo é encontrado no primeiro capítulo da Bíblia. As primeiras palavras das Escrituras contêm uma referência ao Espírito Santo. Diz: no princípio criou Deus os céus e a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Aqui, o plural Elohim se refere ao Pai. Esta expressão era normalmente usada como um dispositivo literário para enaltecer ou dar importância à pessoa da qual estava sendo falada. Então, qual é a função de ruach e pneuma? Precisamente o que as Escrituras dizem. A palavra ruach é definida como respiração, ar, vento, brisa, espírito. O que isto quer dizer é que o Espírito Santo é literalmente a respiração de Yah. E a forma grega pneuma significa exatamente a mesma coisa: uma corrente de ar, uma respiração ou uma brisa. O clássico religioso de John Bunyan, A Jornada dos Peregrinos, foi traduzida para mais de 200 idiomas em todo o mundo e nunca se esgotou. Este conto inspirador e bastante espiritual contém lições profundas para a vida cristã. A WLC tem o prazer de anunciar que uma versão encenada por meio da radiodifusão está disponível em inglês gratuitamente em nosso site. Você pode baixá-la em seu dispositivo ou ouvi-la no nosso site. Acesse o www.wordlastchance.com/português e procure em nossa página na coluna à esquerda em Recursos. E para começar, clique em Áudio A Jornada dos Peregrinos e escute gratuitamente. Comece a ouvir hoje mesmo no www.wordlastchance.com/português. Bom, e você poderia nos dar alguns exemplos na Bíblia de onde esses termos são usados, incluindo o seu real significado? Claro, em Gênesis 6 nós lemos onde Yahweh diz: o meu espírito não agirá para sempre no homem, pois este é carnal. Os seus dias serão 120 anos. E então, apenas alguns versos depois, ele diz: porque estou para derramar águas em dilúvio sobre a terra, para consumir toda a carne em que há fôlego de vida debaixo dos céus. Tudo o que há na terra perecerá. É a mesma palavra usada para respiração e espírito, a mesma palavra. Mais tarde, na discussão entre Jó e seus amigos, a palavra ruach foi usada no mesmo sentido. Elifas, o temanite, diz a Jó: os que lavram a iniquidade semeiam o mal, isso mesmo eles cegam. Com o hálito de Deus perecem, e com o assopro da sua ira se consomem. O sopro de suas narinas? Essa é a mesma palavra usada em Gênesis 1 para o espírito de Yah que pairava sobre as águas. O Salmo 150, versículo 6, nos adverte: todo ser que respira louve ao Senhor. Respirar aqui é o mesmo que como um espírito. Ruach. Quando Daniel, em visão, desmaiou, o anjo disse-lhe que não temesse. Mas Daniel disse: como, pois, pode o servo do meu senhor falar com o meu senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim.
Então você pode ver que a palavra ruar é entendida como respiração e não uma terceira pessoa desencarnada de alguma divindade mística. Agora minha mente virou uma confusão só, Will. Então, deixe-me mencionar mais alguns versículos para que você possa analisar. Tudo bem, pode dizer. Isaías 61. O Espírito de Adonai, Yahua, está sobre mim, porque Yahua me ungiu para pregar boas novas aos quebrantados. Muito linda esta profecia da missão do Salvador. Sim, o Espírito de Yahweh aqui é literalmente o sopro de Yahweh. Ezequiel 36, 26. Dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Um novo espírito colocarei dentro de vós, um novo fôlego colocarei dentro de vós. A respiração é muitas vezes o símbolo da vida. Em outras palavras, o que este texto está dizendo é que Yahweh vai colocar um novo poder motivador dentro de nós. Assim como ele soprou nas narinas de Adão o sopro de vida e que foi dado ao homem, tornando-o um ser vivo, assim ele fará todos os que o buscam. Ele, o Criador, nos fará novas criaturas. Isso é muito impressionante. Este é o mesmo conceito que encontramos no Salmo 146. Ao falar de louvar a Yah enquanto vive, ele diz: louvarei ao Senhor durante a minha vida, cantarei louvores ao meu Deus enquanto eu viver. Não confieis em príncipes, nem nos filhos dos homens, em quem não há salvação. Sai-lhes o espírito e eles tornam ao pó. Nesse mesmo dia perecem todos os seus desígnios. Isso me faz lembrar de uma outra passagem encontrada em Eclesiastes. Salomão estava dizendo: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade. Ao falar sobre quando alguém explica a morte, ele disse: então o pó voltará para a terra como era, e o espírito volte a Yah que o deu. Quando ele fala o espírito que retorna a Yah que o deu, é o mesmo espírito ou Ruach? Sim, o homem tornou-se um ser vivo quando o Criador soprou em suas narinas o sopro da vida. Quando morremos, essa respiração, contendo a centelha vivificante do divino doador da vida, retorna ao Criador. É assim que este termo é usado em todas as Escrituras. Você tem o espírito de Yah movendo-se sobre as águas. Agora lembre-se da criação. Gênesis revela que ele simplesmente ordenou e tudo se fez. Suas palavras, atreladas ao seu sopro de vida, tinham o poder de fazer o que ele ordenou. Nesta ideia, este é um conceito-chave, o qual a maioria das pessoas nunca aprenderam. Yahweh é tão poderoso e mesmo o seu sopro contém poder criativo. Você está falando sério? Isso é dito nas Escrituras. Onde? Bem, Isaías 55 é um dos textos. Aqui está. Escute enquanto eu leio esta passagem. Ok, tudo bem. Isaías 55, versículos 6 a 11 diz: buscai o Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo os seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque é rico em perdoar. Veja, é um convite para se arrepender e buscar Yahweh e pedir o seu perdão. Então, para estimular aos fiéis a confiar em seu amor, Yah acrescenta: porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz Yahweh. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Agora note esta próxima parte. É fundamental entendermos isso. Yahweh vai explicar aqui que suas próprias palavras contêm o poder de fazer o que elas ordenam. Ele diz: porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, sem que primeiro reguem a terra e a fecundem, e a façam brotar para dar semente ao semeador e pão ao que come, assim será a palavra que sair da minha boca. Não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Bom, ok. Deixa eu ver se eu entendi isso direito. O que você está dizendo é que tudo que Yah diz torna-se realidade. Suas palavras atreladas ao seu sopro de vida realizam tudo o que ele diz. Precisamente. É um tipo de novo conceito para bagunçar sua mente. Para facilitar, deixe-me usar uma ilustração rápida. Ok. Digamos que eu precise de sua ajuda para carregar alguma coisa qualquer da minha sala para algum outro lugar.
Nós entramos na sala, mas está escuro. Quero dizer, muito escuro. Não consigo ver nada, e eu digo, este objeto é bem leve. Eu, na verdade, estaria mentindo. Não é leve apenas porque eu te disse que era. Isto é leve. Ainda está escuro. Mas como você pode perceber, essa é a diferença entre você, eu e Iar. Quando Iar diz é leve, realmente é. Em meu exemplo, eu tenho que acender a luz por meio do interruptor de luz, mas o Criador não. Tudo o que ele tem de fazer é comandar por meio de suas palavras e seu fôlego de vida. Seu próprio espírito, o qual contém o poder de fazer o que ele ordena que seja feito. Uau! Esta é uma ideia completamente nova para mim. E é desta forma que ele trouxe o universo à sua existência. Isto é exatamente o que diz em Gênesis 1. É o que está maravilhosamente descrito em nossas Bíblias, mas para ter uma tradução mais direta seria assim descrito. Luz, apareça, e houve luz. Firmamento, apareça, e o firmamento se formou. Plantas, apareçam, e elas começaram a crescer. Peixes, aves, apareçam, e os peixes foram criados. Animais, apareçam, e os animais foram formados. Entendi. O que Yahweh diz acontece, e é simples assim. Sim, é por isso que é literalmente impossível para Yahweh mentir. Se eu disser que algo é desta forma, quando na verdade não é, sou mentiroso. Mas ao Yahweh proferir suas palavras, repentinamente elas se tornaram reais. Mesmo antes dele concluir o que estava falando, as coisas eram criadas. Esse é o poder de suas palavras. Isso finalmente faz sentido. Eu sempre aceitei que Yahweh não mente simplesmente devido à força de seu caráter e sua integridade. E é dessa forma, mas é mais que isso. Você está dizendo que ele literalmente não pode mentir porque suas próprias palavras possuem poder criativo? Eu não estou dizendo isso. As Escrituras é que estão dizendo isso. Dê uma olhada no Salmo 33. É um convite para louvar a Yahweh. Mas observe o que diz: exultai, ó justos, no Senhor. Aos retos fica bem louvá-lo, porque a palavra do Senhor é reta e todo o seu proceder é fiel. Os céus por sua palavra se fizeram, e pelo sopro de sua boca. Pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. E por que nunca ouvimos isso antes? Eu não sei, pois é uma das verdades mais bonitas, poderosas, registradas nas Escrituras. E aqui está uma outra coisa que eu quero compartilhar com você. Não é exatamente sobre o Espírito Santo, mas eu quero trazer isto à tona porque se encaixa a este contexto e é poderoso. O que é? Bem, você lembrará que no arbusto ardente, quando Moisés foi convidado a retornar ao Egito e libertar os israelitas, ele perguntou: quem eu direi que me enviou? Sim, e é a primeira vez que o nome divino é trazido à tona. E ele disse: eu sou o que eu sou. E disse mais: assim dirás aos filhos de Israel, o eu sou me enviou a vós outros. Certo. Bem, você olha para a frase eu sou o que sou, que vem do verbo ser e significa literalmente ser. Agora você compara este texto com Hebreus 13, que diz: Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. E o que é verdade para Yahushua também é verdade para seu Pai. Temos um nome incrivelmente poderoso. Yar é presente, uma ajuda muito presente em problemas. Yar era passado, Yar será tempo futuro. Malaquias 3 diz: porque eu, o Senhor, não mudo. Ele era, ele é e há de ser. Essa é a nossa garantia e o nosso conforto. É estranho pensar em um verbo de existir como um nome. Quando minha esposa ficou grávida, ela passou 9 meses procurando uma lista de nomes de bebês, tentando encontrar um nome perfeito. Você não pensa em um verbo como um nome, é? E no entanto, para o Criador, este verbo se encaixa. Você faz uma lista do verbo de ser, tanto no passado como no presente, e todos se aplicam em Yahweh. Sou, é, era, foi. Todos eles se aplicam. Isto é fantástico. Seu nome sendo um verbo destaca sua própria existência e sua natureza eterna. Agora aqui está uma coisa interessante. O vocábulo em Êxodos 3,14, que é traduzido como eu sou o que sou, é a palavra hebraica hayar,
O que isso soa para você? Bem, isso parece um grito dado por um lutador de artes marciais. Haiá! Exatamente. Eu li uma vez em algum lugar que já foi usado há muito tempo como um grito de guerra. Creio que foi na Coreia. Agora, se você procurar no dicionário urbano online, eles dão uma definição bem humorada de Haiá. Ele diz que Haiá é muitas vezes usado no combate de artes marciais e é uma súbita exalação de respiração usada para te dar uma força extra e te faz parecer um cara destemido. É isso mesmo. Então aqui novamente temos essa ideia de fôlego-sopro. Você expira quando fala a palavra com uma finalidade. Agora, o que realmente é interessante é se você voltar para Gênesis 1 e chute o que você encontra lá. O quê? Você encontra este mesmo verbo ser, o nome de Yahweh, quando é descrita a criação. Verdade? Onde? Luz, haja, e a luz apareceu. Plantas, cresçam, e as plantas surgem. Isto está relatado neste texto. Incrível. Isso nos dá uma visão magnífica de como o IA pode trazer o universo à existência apenas falando. Sim, mas o que mais pode nos fortalecer deve ser o fato de fazer com que ele cumpra sua palavra e reivindicar suas promessas. Sua palavra diz: se porém algum de vós necessita de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e nada lhes impropera, e ser-lhe-á concedida. Você precisa de sabedoria? Sua palavra para você é: seja sábio. Você precisa de coragem? Sua palavra para você é: sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis diante deles, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará nem vos desamparará. Você precisa de perdão? Você precisa de purificação? Sua palavra para você é: perdão. Seja purificado, porque se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Nossa, isso é muito maravilhoso. Agora, como alguém pode fracassar com esse tipo de poder divino à nossa disposição? E esse é o verdadeiro segredo do Espírito Santo. A Bíblia diz que o Espírito Santo é a respiração de Yahweh. Sua própria respiração tem o poder de fazer o que Ele diz, seja para criar mundos ou para recriar o coração humano. Em 6 de janeiro de 1941, o presidente dos Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, falou ao Congresso sobre o problema da guerra na Europa, e a maior parte do que ele disse naquele dia caiu no esquecimento. No entanto, no final de suas observações, ele disse que estava ansioso para ver o mundo fundado em 4 liberdades essenciais: liberdade de expressão, liberdade de crença, liberdade de estar livre das necessidades e liberdade do medo. E é claro que isso nunca se concretizou, pois tire a liberdade do querer e do medo, nenhuma dessas liberdades estão disponíveis em tempo de guerra. Somente na década de 1940, depois do final da Segunda Guerra Mundial, houve mais 11 guerras. De 1945 até hoje, houve bem mais de 100 guerras e conflitos armados, com muitas ainda em curso até os dias de hoje. No mundo de hoje, onde as liberdades civis, mesmo nos países ocidentais tradicionalmente liberais, estão desaparecendo rapidamente, assim como a liberdade de expressão está muito que depressa se tornando uma coisa do passado. A liberdade de culto, da mesma forma, também está em perigo. A realidade é que neste mundo nunca vamos experimentar a verdadeira liberdade. A força é um dos princípios fundamentais do reino de Satanás, e enquanto ele tiver poder para enganar, e enquanto houver alguém que resista aos seus ataques e permanecer fiel a Yah, ele usará da força para tentar compelir a consciência. Mas as Escrituras alertam que chegará um tempo em que a verdadeira liberdade e a verdadeira felicidade reinarão, porque o pecado e os pecadores não existirão mais. João, em Apocalipse, disse que ele ouviu uma grande voz do trono dizendo: Eis o tabernáculo de Yah com os homens. Ele habitará com eles serão povos de Yah, e Yahweh mesmo estará com eles. E lhes enxugará dos olhos toda lágrima, e a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas passaram. Não importa que provações tenhamos que passar nesta vida, há uma eternidade de alegrias esperando por aqueles que aceitarão a palavra de Yah e que permanecerão fiéis.
cidade de Jerusalém desempenha um papel fundamental no cenário do fim dos tempos ao voltarmos nossos olhos às 3 religiões abraâmicas existentes no mundo. O judaísmo, o cristianismo e o islamismo têm expectativas apocalípticas centradas em torno dessa cidade antiga. Portanto, todos devem estar atentos, uma vez que essas crenças são apenas parte de uma complexa ilusão de proporções gigantescas do tempo do fim. Saiba mais sobre este engano perigoso no www.worldlastchance.com/português. Procure por Jerusalém, esta cidade é a chave que envolve o fim dos tempos, no www.worldlastchance.com/português. Mais uma vez, o título é Jerusalém, esta é a chave que envolve o fim dos tempos, no www.worldlastchance.com/português. Visite-nos hoje! A Rádio World Last Chance tem produzido mais de 1.500 documentários em mais de 30 idiomas diferentes. Visite o nosso site no www.worldlastchance.com/português ou procure vídeos da WLC no YouTube. Novos documentários com uma variedade muito grande de tópicos importantes que estão sendo lançados o tempo todo. Comece a assisti-los e aprender a verdade enquanto você ainda tem chance. Visite-nos no link www.worldlastchance.com/português. O tempo do fim está cada vez mais próximo. Agora, mais do que nunca, é imperativo que todos que almejam e anseiam pelo retorno do Salvador sejam muito cuidadosos para vigiar todos os caminhos pelos quais o diabo procura enredar as vias da alma. O pecado é envolvente, seja nosso tempo desperdiçado em atividades prejudiciais ou álcool, seja pornografia ou nicotina, o pecado é de alguma forma viciante. Mas o Salvador está pronto a atender a todos que se achegarem a Ele. Visite nosso website no www.worldlastchance.com/português. Na seção de artigos, selecione a aba intitulada Amor Prático e leia Vício do Pecado vigiando as avenidas da alma. O título é Vício do Pecado no www.worldlastchance.com/português. E a Yahushua está esperando para responder a uma oração de fé.
aprendemos até agora que a doutrina de uma divindade triuna vem do paganismo. As escrituras ensinam que o Espírito Santo literalmente é a respiração de Yah. Certo, é o agente ativo na criação, quer se trate da criação de mundos ou mesmo da recriação do coração humano. Então, se não há uma divindade triuna trabalhando juntas, e claramente não existe, como tudo funciona? Bem, adoramos o Pai, que é o Criador de toda a vida, bem como o amor e a bondade. O Pai e o Filho estão unidos em um e trabalham juntos pelo bem de todas as criaturas. O Pai é onisciente, sabe tudo, onipotente, todo-poderoso e onipresente, está em todo lugar ao mesmo tempo. Ele é uma pessoa da forma como as crianças veem seus pais. É isto. É essa incrível e bela parceria que deseja nos incluir juntamente com eles. Agora você poderia ir para João, capítulo 16? Ok, estou acompanhando. Logo antes da traição do Salvador no Getsemane, provavelmente como eles estavam caminhando de um lado para o outro, ele explicou aos discípulos como ele e seu Pai são um e como eles pretendem nos levar a essa mesma unidade com eles. Este é o contexto da conversa em que ele lhes disse: permanecei em mim e eu permanecerei em vós. Foi ali também onde ele orou por todos os crentes, dizendo: não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vieram a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um, e como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. E como alcançamos esta maturidade? Por meio do Espírito Santo? Sim, pelo Espírito Santo. Leia então o que ele diz em João 15,16 sobre o Espírito Santo. Ok, aqui. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade, que dele procede, esse dará testemunho de mim. Mas eu vos digo a verdade, convém-nos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vou-lo enviarei. Veja, isso é uma promessa. Ele não vai deixá-los sozinhos e destituídos. Ele proveria o Consolador para eles, o Espírito da verdade, a respiração do Pai que tem o poder de fazer o que diz. Isso foi uma coisa muito real. Apenas alguns capítulos depois, após a sua ressurreição, Yahushua apareceu aos discípulos. Em João capítulo 20 temos, abre aspas, soprou sobre eles e disse-lhes, recebei o Espírito Santo. Fecha aspas. Não conseguimos entender que isso foi muito real. O próprio sopro de Yah que formou o universo para que existisse e levantou Yahushua dos mortos, simplesmente soprou em seus discípulos para que eles realizassem um trabalho muito específico. Voltemos para João 16, lá ele explica o que é o trabalho do Espírito Santo. João 16, começando no verso 8. Ok. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai, e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Então, esse é o trabalho que o Espírito de Yah deve realizar. É para ser um poder rejuvenescedor e revivificador no mundo para instruir, para recriar. Agora, leia os 2 versos seguintes. Bom, tenho ainda muito o que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque ele não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver de ouvir e vos anunciará as coisas que hão de vir. Este é um grande presente oferecido a alguém que o aceita pela fé. É o destino eterno que aguarda cada pessoa que submeter suas vontades ao Pai e se unir a Ele e ao seu Filho, tornando-se um com eles através do Espírito da verdade. Entendo, e é por isso que em Gálatas, Paulo poderia dizer, de sorte que já não és escravo, porém filho, e sendo filho, também herdeiro por Deus. Certo, é exatamente isso. Ezequiel 36 contém uma das mais belas e mais poderosas promessas registradas nas Escrituras. Nós simplesmente não entendemos o significado total desta passagem. Você não pode entender completamente se você é um trinitário.
Mas agora, sabendo que o Espírito é a própria respiração de Yahweh, contendo o seu poder divino, criativo, ex nihilo, tem um tremendo significado. Isso faz muito mais sentido do que qualquer ideia de fantasma ou algum espírito que vive por aí. É incrível. Realmente é. Agora ouça o que Ezequiel tem a dizer. Leia os versículos 26 e 27 do capítulo 36. Ezequiel 36, 26 a 27 diz: Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, guardeis os meus juízos e os observeis. Essa é a promessa do Criador. Ele será seu recriador. Quando Adão e Eva pecaram, todos herdamos uma natureza caída e pecaminosa. Mas aqui Yahweh promete tirar essa natureza caída, esse coração pedregoso da nossa carne, e dar-nos um coração novo, um coração de carne, uma nova natureza. Aquele que soprou nas narinas de Adão o sopro da vida está disposto a soprar seu Espírito sobre nós hoje, para que possamos ser recriados à sua imagem. Que promessa! Como jovem rapaz, eu sentia ser tão injusto que todos devêssemos ser condenados por causa do pecado de Adão e Eva, mas aqui com essa nova compreensão, Yah está colocando todos nós em pé de igualdade e dando oportunidade igual a todos. Você não acha? Ele está nos dando a mesma chance que deu Adão e Eva. E mais uma vez está em nossas mãos o poder da escolha. Exatamente. Gênesis 1 afirma que Yahweh criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. E agora esse mesmo Criador está oferecendo a cada um de nós a chance de escolher ser recriado à sua imagem. Então, diga-me, como você pode saber com certeza que ele cumpriu sua promessa a você de te recriar? Algumas pessoas têm grande alegria no Senhor e bastante confiança nele. Como você pode saber por si só que ele cumprirá suas promessas a cada um de nós através do seu Espírito? Bem, posso te dizer uma maneira que não é um indicador infalível, mas que são os seus sentimentos. Nossos sentimentos são mutáveis. Ficamos ansiosos por um feriado para pegar uma folga do trabalho, ou talvez estejamos entusiasmados com uma promoção em nosso local de trabalho. E é fácil sentir-se feliz e esperançoso, como se estivéssemos cheios de fé. Mas pegue um resfriado ou uma gripe e não durma o suficiente e estaremos passando o dia sentindo-nos para baixo e deprimidos. Seus sentimentos não são nenhum indicador de que Yah tem ou não cumprido sua promessa de soprar sobre você o seu espírito e recriá-lo à sua imagem. Você quer saber por si só? Basta levá-lo à sua palavra e lembre-se, ele não pode mentir. O que ele diz torna-se uma nova realidade. Ah, compreendo. Aqui então surge um novo conceito. Isso é muito bom. Ok, então, com esse novo entendimento, você pode nos explicar qual é o pecado imperdoável? O pecado imperdoável tradicionalmente é conhecido como o pecado contra o Espírito Santo. Yahushua abordou o pecado imperdoável em Marcos 3. Ele disse: Em verdade vos digo, tudo será perdoado aos filhos dos homens, os pecados e as blasfêmias que proferirem. Mas aquele que blasfemar contra o Espírito Santo não tem perdão para sempre, visto que é réu de pecado eterno. Ele realmente nos ama muito. Muito bom, nós estaremos de volta com a nossa caixa de mensagens diárias em poucos segundos. Você está ouvindo a Rádio World Last Chance, na WBCQ, na frequência de 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.
Pouco antes de sua morte, o Salvador anunciou que todos os que seguem a verdade seriam perseguidos por causa de sua fé. A revelação também diz que, em um futuro próximo, as leis feitas pelo homem procurarão usurpar a lei divina. Romanos 13 é uma passagem das Escrituras que será usada no futuro para forçar os cristãos a obedecerem às leis humanas em violação à lei divina. Se alguém tentar impor a tua consciência, citando a partir de Romanos 13, dizendo que os poderes governamentais são constituídos por IA, como você responderia? O que você diria? Para uma compreensão clara do verdadeiro significado de Romanos 13, acesse o nosso site www.wordlesschance.com/português e leia A Responsabilidade Cívica dos Cristãos. Novamente, procure por A Responsabilidade Cívica dos Cristãos no www.wordlesschance.com/português. Jay Willis, de Adelaide, Austrália, enviou uma pergunta à nossa caixa de mensagens diárias. Austrália, onde até aquelas pequenas criaturas bonitinhas e fofinhas querem te matar. Elas podem até não conseguir, mas elas tentam. Os australianos têm a única espécie de polvo do mundo que é fatal para a vida dos seres humanos. Eles têm centopeias gigantes que podem matar até cobras. Isso é bastante selvagem. Então, o que Jake é de uma parte do mundo onde as criaturas podem te devorar tem a dizer? Ele tem uma pergunta muito boa. Ele escreve: você poderia explicar a diferença entre a justificação pela fé e a justiça pela fé? Tentei comparar as duas ideias, mas isso me deixou mais confuso do que nunca. Bem, Jay, você não está sozinho em estar neste dilema. A verdade, porém, é que a justificação pela fé e a justiça pela fé são duas em uma e querem dizer a mesma coisa. De fato, em grego, a palavra para justificação e a palavra para justiça são idênticas, e é a mesma palavra. Eu ouvi que é o mesmo também em alguns idiomas modernos, como o árabe. Interessante. Seria mais fácil se todas as línguas usassem a mesma palavra para justificação e justiça. É importante entender corretamente este conceito porque a justificação pela fé é o coração da mensagem do Evangelho. É isso que nos traz esperança. Como isso funciona? Bem, vamos ler diretamente a palavra de Iá. Vamos para o livro de Atos, capítulo 16, e ler os versos 30 e 31. Essa é a história de Paulo e Silas. Você se lembra de como, depois de terem sido impiedosamente espancados, eles foram colocados na prisão. Mas um terremoto naquela noite os libertou da prisão e o carcereiro não podia conceber de que os homens não tivessem escapado quando tiveram a chance de fazê-lo. Ok, vamos fazer a leitura dos versos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Essa foi a resposta dada 2000 anos atrás em uma prisão filipense, e esta mesma resposta ainda perdura. Creia nos méritos de Yahushua e aceite-o pela fé. Assim que você passe a crer, Yahweh tomará os méritos do sangue de Yahushua e os creditará a você, e você permanecerá diante dele como se nunca tivesse pecado. Você não precisa esperar até que você tenha resistido a uma tentação 10 vezes ou 100 vezes ou até mesmo uma vez. Assim que você aceite o dom da salvação, você é automaticamente aceito em Yahushua e você será considerado sem culpa diante dele. Mas isso não é tudo. Ou não é. Quando você é justificado, o Espírito de Yah inicia o processo de santificação. Sua vontade se torna condizente com a vontade divina e o pecado se torna desprezível. É sobre isso que Ezequiel 36 fala. Dar-vos-ei coração novo e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra e vos darei coração de carne. Isso é exatamente o que está falando, e assim como a justificação, o processo de ser transformado à imagem divina,
também é um presente, até que o processo seja completado na glorificação quando Yahushua vier. Mas nós continuaremos a cometer erros devido à nossa natureza decaída, com o adendo de que o desejo do nosso coração seja honrar a Yah e fazer sua vontade. O que você tem escutado ultimamente? Visite o nosso site no link www.worldlastchance.com/português para acompanhar a nossa programação e para ouvir programas passados. Rádio WLC, preparando um povo para o breve retorno do Salvador. Esta é a Rádio WLC, trazendo uma promessa diária diretamente da palavra de Yah. Henry nasceu em uma fazenda. Seu pai era um imigrante. Sua mãe era uma órfã. Henry odiava o trabalho na lavoura, mas não tinha medo de um trabalho árduo. Ele sabia o que queria e sabia como se concentrar em seus objetivos. Eventualmente, Henry Ford fundou a Ford Motor Company. Ao aperfeiçoar a técnica da linha de montagem para a fabricação de automóveis, Henry conseguiu tornar os carros acessíveis às massas. Ele disse uma vez: "Os obstáculos são aquelas coisas assustadoras que você vê quando tira os olhos do seu objetivo." Hebreus 12 nos anima a prosseguir. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Yahushua, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Yahuwah. Yahushua enfrentou a cruz porque ele nunca tirou os olhos de sua meta. O objetivo era uma eternidade passada com aqueles que ele ama. Nós também fomos tremendamente animados a manter nosso foco em nosso objetivo. 1 Coríntios 2 nos assegura: "Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam." Essa é uma linda promessa. Apegue-se a ela. Não ceda ao medo quando as montanhas de dificuldades aparecerem no horizonte. Como uma mulher idosa disse: "Filho, se a montanha fosse escorregadia, você não poderia escalá-la." Tudo o que você precisa para vencer, Yahuwah está pronto e disposto a te conceder. Não importa quais obstáculos aparecerão em seu caminho, mantenha seus olhos em seu objetivo. Uma eternidade de paz e alegria em companhia do Pai e do Filho. Recebemos grandes e preciosas promessas. Vá e comece a reivindicá-las. Sabe, eu realmente gostei do tópico de hoje. Como eu disse anteriormente, esse tem sido um tema bastante confuso para mim. Eu não entendia como alguém podia dizer
que não havia trindade quando as escrituras claramente se referem ao Espírito Santo. Mas agora tudo faz sentido. O Espírito Santo é o próprio sopro de Yah, esse doador da vida que tem poder e que por meio de suas palavras trouxe o universo à sua existência. É uma decisão que envolve muita fé, uma vez que você percebe o que o Espírito Santo é verdadeiramente. Não é um fantasma místico ou desencarnado. É literalmente a respiração do Pai, e sua respiração contém o poder de realizar o que Ele diz. Então, quando Ele diz, nem eu tampouco te condeno, vai e não peques mais, o próprio sopro que impulsiona as palavras que contém o poder criador para que isso aconteça, acontece, assim como aconteceu quando Ele disse, haja luz, e a luz apareceu. E tudo isso é perdido de vista quando você acredita em uma divindade triuna. Certo. E Satanás realmente ganhou uma vitória ao encobrir essa verdade, afastando-a e plantando uma doutrina pagã em lugar da verdade. Ele realmente ganhou. E ele fez isso porque ele sabe que o povo de Yah precisa da força e da confiança que vem por meio do conhecimento da verdade. Se você está procurando seguir a verdade e você sente que está no caminho certo, você precisará de uma força extra, que é adquirida através da confiança em saber que Yah é capaz de cumprir toda e qualquer promessa dada. Se o seu casamento está em jogo porque sua esposa se recusa a seguir a verdade, você precisará do conforto que vem apenas em saber que Yah está tão próximo de você quanto você está dele. Quando sua própria vida está em perigo porque você se recusa a comprometer a verdade, você necessitará de coragem. E essa coragem virá por meio do conhecimento de que as promessas de Yah são suas e que você poderá reivindicá-las. Porque, deixe-me te dizer uma coisa, Chris, quando as trombetas do Apocalipse começarem a eclodir, a vida na Terra, tal como a conhecemos, chegará ao seu fim. Ah, com certeza. Meu estômago até fica meio embrulhado quando eu penso como será essa realidade. Um puro caos. Haverá um pânico cego quando todos estiverem convencidos de que esses anjos doentios são realmente extraterrestres hostis que invadem a Terra. E agora não temos nem ideia de quão terrível será a vida em nosso planeta. E quando este Papa, for proclamado a liderar a nova religião mundial consolidada, com certeza afetará todas as áreas da sua vida que você agora as tem por certas. Em um futuro próximo, suas liberdades civis, que são individuais, serão retiradas. Seu direito inalienável de adorar com convicções de sua consciência não serão mais reconhecidas. Sabendo que o próprio sopro de Yah contém o poder de fazer o que ele diz, você terá coragem de reivindicar as promessas que você precisa a fim de encarar qualquer situação. Alice Hope Wagner escreveu: em qualquer momento podemos demonstrar a nossa fé ao tomar medidas que mostram a nossa crença nas promessas de Yah, compreendendo exatamente o que o Espírito Santo realmente é. Bom, caro ouvinte, te dará essa confiança para levar Yah a sua palavra e reivindicar as promessas que se encaixam à sua situação de vida. E precisamos dessa confiança para permanecermos fiéis à crise que se aproxima. Esperamos que você possa se juntar a nós amanhã novamente. Até lá! E lembre-se, Yahuwah te ama e ele é digno de confiança. Você ouviu a Rádio WLC. Este programa, bem como os episódios passados na Rádio WLC,
estão disponíveis para download em nosso site. Eles são excelentes para compartilhar com amigos e em estudos bíblicos. É também um recurso fantástico para aqueles que realizam seus cultos a Yahuwah, sozinhos ou com a família. Se você deseja ouvir os programas da rádio WLC, visite nosso site no www.worldlastchance.com/português. Clique na opção WLC Rádio na parte superior esquerda da página inicial. Isso permitirá que você baixe os episódios no seu idioma preferido. Há também artigos e vídeos disponíveis em diversos idiomas. Participe conosco novamente amanhã com uma nova mensagem cheia de verdade na WBCQ, em 9.330 kHz, na faixa de 31 metros. Rádio World Last Chance, preparando um povo para o breve retorno do Salvador.